Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme combinado, estamos iniciando aqui o nosso estudo hoje, que é específico sobre o significado da Páscoa. Aproveitar que estamos na semana da Páscoa, então nós vamos trazer o estudo específico sobre isso, tendo em vista também alguns acontecimentos que antecederam a Páscoa no meio evangélico. Nós vamos aproveitar para também falarmos sobre isso, tá certo? Então, antes, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Bendito Deus e glorioso Pai, do nome da pessoa santa, bendita, justa, gloriosa e poderosa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o teu Filho, Jesus Cristo, pedimos a tua graça, a tua ajuda, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Abre, ó Pai, celestial, entendimento daqueles teus servos, das tuas servas, daqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, para que possam verdadeiramente compreender o significado da Páscoa e assim serem iluminados pela tua palavra e serem cobertos pelo teu sangue para a purificação dos seus pecados. É o que nós pedimos, confiando e crendo a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar, conforme já combinado anteriormente, também feito a chamada no meu perfil no Facebook, sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos falar especificamente sobre 5 tópicos. O que significa a palavra Páscoa? Segundo lugar, o que significa a palavra Páscoa no hebraico? Perfeito? Isso vai trazer uma grande luz sobre o assunto, que é Pessah. A pronúncia, mais ou menos, no hebraico é Pessah, terminando com um CH, como se fosse um K no final, Pessah. Você vai saber o que significa isso, vai trazer uma grande luz, você vai entender de imediato. Terceiro tópico, porque tinha que ser um cordeiro ou um carneiro. Por que não um outro tipo de animal? Isso tem um significado importante, biblicamente falando. 4 tópico. Por que o pão tinha que ser sem fermento? E o último tópico. Por que tinha que passar sangue nos batentes? Como você fala, as ombreiras, as vergas, a verga e as ombreiras, trazendo para o nosso português, são os batentes. Meus irmãos, a grande parte eu vou ler nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, porque ela traz uma linguagem mais atualizada. Então esse assunto vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vou ler também a King James e possivelmente uma outra versão que eu costumo ler aqui com os irmãos, tá certo? Então vamos lá, meus irmãos. Recentemente, meus irmãos, nós ouvimos uma tentativa de profecia. Eu não vou dizer profecia, meus irmãos, porque isso não é profecia. Isso é uma falsa profecia, correto? De um determinado irmão, pastor, falando que seria necessário, num determinado dia do mês, acho que dia 30 de março, passarmos sangue nos batentes de nossas portas, porque o anjo da morte ia passar. Veja você o tamanho absurdo. Mas o absurdo maior é crentes da pessoa bendita de Jesus, que frequentam a igreja,
acreditar numa pataquada dessa? Quando eu comecei, mandaram diversos vídeos para mim, mandaram diversas no Message. Irmão Zé, você viu isso aqui, você observou isso aqui, você viu isso aqui. E meus irmãos, eu comecei a ver olha, já repugna logo de cara, porque você não vê sustentação bíblica nenhuma no assunto. Tanto é que você viu, não aconteceu, essa pessoa agora está correndo um sério risco de até ter as suas redes de comunicação bloqueadas pela justiça. E a nossa função não é essa, né, meus irmãos? A nossa função é não trazer terror, é trazer esperança, é trazer segurança mediante o que nos ensina a palavra de Deus. Irmão Fábio Aguiar, paz do Senhor, um prazer tê-lo aqui ouvindo a palavra de Deus. Abração para você e para a família, viu? Acompanhei aí a situação difícil que vocês passaram por esses dias aí, mas está aí, meus irmãos. Foi o pai, foi a mãe e foi a irmã com Covid. Estão todos curados. Esse é o grande testemunho, meus irmãos. Nós não temos que estar falando de morte, de anjo de morte. Esquece isso, meus irmãos. Para com isso. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Então vamos lá. O texto básico que nós vamos ler, meus irmãos, é Êxodo capítulo 12. Pode deixar sua Bíblia aberta aí em Êxodo capítulo 12. Mas o texto áureo que eu quero usar aqui hoje é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 29. Tá certo? Então abra sua Bíblia aí. Esse é o texto áureo, tá certo? Que depois, no final, eu vou falar sobre isso. Diz assim: Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Essa versão minha, ela é um pouco diferente da sua, correto? Ela é a nova versão transformadora, então ela está com uma linguagem mais atualizada, bem próximo à tradução da linguagem de hoje. É bem próximo, não é, mas ela é bem próxima. Diz assim, ó, 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas versões normais, você ouve falar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João viu Jesus Cristo vindo em sua direção, ele apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois você vai saber o significado já dessa palavra Cordeiro. Por que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus? E o texto que nós vamos ler para este assunto é Êxodo capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, meus irmãos, que depois nós vamos discorrer sobre isso rapidamente, tá certo? Diz assim, Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Daqui a pouco eu vou dizer porque um cordeiro ou um cabrito. Não podia ser um bode e nem podia ser um carneiro. O carneiro é o cordeiro adulto e o bode é o cabrito
adulto, correto? A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Versículo 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Então, no 10º dia, deveria escolher um cordeiro ou um cabrito. No 10º dia. Guardá-lo até o 14º dia do primeiro mês que estava sendo contado. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Versículo 7. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Então, desse cabrito, desse cordeiro que foi morto, pegue um pouco de sangue e foi imolado, e foi sacrificado. E passem nos batentes das portas. Então, é nas vergas laterais e no batente superior. Ombreiras e a parte de cima. Então, passe um pouco de sangue, correto? Versículo 8. Nesta mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas. Por quê? Folhas verdes amargas. Apesar de eu não ter colocado, eu vou falar sobre isso. E pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluído a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Pronto, até aqui é suficiente. O versículo 11 diz assim, vamos ler 11 e 12 também. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente. Agora vem, eu ia esquecendo de ler o versículo principal. Agora vem o nome dessa refeição. Como ela passou a se chamar e como ela se chamaria, correto? Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Aí vem o versículo 12. Eu ia pular por 12, mas é super interessante dos versículos anteriormente, havia esquecido. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Ok? Até aqui, exatamente até o versículo 13, aonde eu li. Não há necessidade de dar continuidade, porque depois a gente, se houver necessidade, a gente entra em mais alguns detalhes. Então vamos lá. Primeiro, o que significa a Páscoa? Então, se você procurar em qualquer dicionário, você vai encontrar o seguinte: festa judaica que comemora a saída dos hebreus do Egito. Se você procurar em qualquer dicionário, em qualquer livro que explique, você vai encontrar esse resumo, correto? No hebraico, é como eu já disse para você, Pesach, terminando com um som como se fosse um quê. Só para você, daqui a pouco você vai entender o que significa. A Páscoa é a festa que inicia a peregrinação do povo judeu para o templo central em Jerusalém.
Então era a Páscoa, a primeira começava com ela, ou seja, Páscoa e pães asmos, a Páscoa, seguindo logo pães asmos, que são grudados no outro, já vou explicar para você. Segunda peregrinação, as semanas ou Pentecostes, e a terceira, a festa das cabanas, que estavam essas três festas. Elas representam a saída do povo hebreu do Egito, a escravidão deixada para trás. Então, veja bem, Páscoa, grudado nela, pães asmos, depois a festa das semanas, que era 7 semanas, culminando com Pentecostes, correto? Semanas ou Pentecostes, e a terceira, cabanas, que o pessoal passava uma semana morando em cabanas, independente de caso não, até hoje isso acontece em Israel, lembrando que foram peregrinos e que moravam em cabanas na terra do Egito. Tá certo? Isso deveria ser no mês de Abib. Você está com a Bíblia aberta aí, né? Então, de novo, eu vou ler agora na outra versão. Êxodo, capítulo 12, e versículo 2. Que este mês seja para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Agora eu quero fazer aqui uma observação desse primeiro mês. Mostra que era comemorada entre março e abril do nosso calendário. O calendário gregoriano é o nosso. No calendário judaico, no calendário do povo hebreu, o mês, na verdade, era Abib, que era o nome cananita, que significa espiga. Tá vendo aí? O início da colheita. Pois os cereais estavam na espiga. Mais tarde passou a ter o nome Nissan, que é o nome babilônico. Onde está isso? Neemias capítulo 2, versículo 1. Não vou ler, mas procure aí na Bíblia aí, porque senão nós vamos se alongar demais. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Não, depois eu falo sobre isso. Aí vem o segundo tópico. Então pronto, tá aí. O primeiro tópico encerrou. Agora vem o segundo tópico. O que significa a palavra peça no hebraico? Segundo o Instituto Samuel Klein, que é uma escola famosa de judeus, poderia citar outros, vou citar essa. Foi onde eu peguei e pronto, acabou. Não estou fazendo propaganda para ninguém. Segundo o Instituto Samuel Klein, que é uma escola famosa do povo judeu, o povo estuda muito o hebraico, e são famosos pela cultura judaica. Eles ensinam, disseminam, ajudam, são uma instituição muito forte. Significa o Pesach, significa passar além. Ou seja, passar além geograficamente e passar além simbolicamente, significando da escravidão para a liberdade. Também pode dar o significado passar por cima. Porque esse anjo enviado por Deus, que passaria nas casas para verificar se havia o sangue do cordeiro nos batentes, a casa que ele visse o sangue, ele passaria por cima, ele não se deteria, não mataria os primogênitos. Poderia morrer o primogênito daquela família, dos seus animais. E se você for ler a versão normais, diz que até os primogênitos daqueles que estavam na enxovia. Você sabe o que é enxovia? Essas provas você não encontra, você precisa procurar no dicionário para saber o que significa. No calabouço, nos presídios da masmorra. Até o primogênito daqueles que estavam lá. Se não tivesse o sangue os batendo sua porta, iriam morrer. Então, Pesach, será mais forte é o pé. Pesach, passar por cima, passar adiante, mudar, sair da escravidão para a liberdade.
eu não vou falar sobre isso agora. Tem um pessoal aí que faz uma conta e eles dão uma justificativa lá em Juízes, uma diferença que existe de 430 anos. Algumas versões 430, outras versões dão um número diferente, e ele usa Juízes para mostrar com o significado correto que esse primeiro mês começou a contar os anos em Israel. Veja bem você, que coisa interessante, né? Isso significa que a minha vida e a tua vida começa a contar no momento que você nasceu de novo. Aí é quando eu quero citar para você. Filipenses, capítulo 2, olha lá, passar por cima, olha aqui, ó, olha que você traz para a Bíblia aqui, a hora que você traz para o Novo Testamento, você encontra a simbologia lá atrás e a aplicabilidade prática na tua vida como novo convertido, como crente, na pessoa bendita de Jesus Cristo, como nova criatura. Você viu quando isso para você o que significa a palavra passar, mudar de fase, sair da escravidão para a liberdade? O que ficou para trás acabou, não conta mais. A partir de agora vai ser um novo mês. Lembra-se, você agora está começando aqui, iniciando agora. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas a outra, Filipenses capítulo 2, versículo 13, a última parte do versículo diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Aí vem a parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Esqueça o passado, meu irmão. Você não está aqui para viver de passado. O passado na minha vida, na tua vida, só serve para uma coisa: causar uma tristeza em Cristo. Sabe o que significa isso? O que eu era me dá tristeza, sabendo que Cristo morreu por aquela pessoa que não valia absolutamente nada. Mas agora eu sou uma nova criatura. Nasceste de novo, anda já com Deus. Somos nova criatura. Esqueça as coisas que para trás ficam. Agora vai começar a contar a partir de agora, nova criatura. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Olha o significado, coisa interessante, né? Terceiro tópico. Por que tinha que ser um cordeiro? Aí vem o texto áureo que eu li, João capítulo 1, versículo 29. Quando João viu Jesus Cristo vindo para ele, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O carneiro é o cordeiro adulto. Então eu vou ler de novo o texto para você prestar atenção, para você matar a charada. Êxodo capítulo 12. E o versículo 3 diz assim, ó. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, consumiu o cordeiro, então se ajuda no próximo. Mas cadê? Onde é que fala aqui até o ano, meu Deus? Ah, tá aqui. O versículo 5. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Então aprenda aqui uma coisa que é muito interessante concernente a esse assunto que muitos confundem. Eu tinha um costume, às vezes, quando tinha condição um pouquinho melhor, eu ia num restaurante, numa churrascaria, eu chamava o chefe dos garçons e queria fazer uma aposta com ele. Ele falava: qual era a aposta que você quer fazer? Se você me falar qual é a diferença do cordeiro para o carneiro, eu pago a conta normalmente. Se você não acertar, eu vou sem pagar nada. Dificilmente eles sabiam a diferença.
mas também dificilmente topavam a aposta. Geralmente eu tinha que pagar a conta. Se você ver, está escrito aqui até um ano. O carneiro é um animal adulto. O carneiro é um animal adulto. O cabrito ou o cordeiro ainda é um animal jovem, por isso havia a determinação até um ano, porque passado um ano ele passava a ser adulto. Passou de um ano, era o cordeiro. Não era mais. Era o cabrito, era o cabrito quando que vem do bode, ou eis o Cordeiro de Deus, que ele é até um ano, passando carneiro adulto depois de um ano. Então, teoricamente falando e tecnicamente falando, o carneiro é um animal adulto. O carneiro é um animal adulto. O cordeiro é um animal de até um ano. É uma sombra de Jesus, que como nós foi tentado, ele foi tentado em todas as coisas. Eu e vocês somos tentados. Só que não tem pecado. Então, deixa eu dizer outra coisa para você, tecnicamente falando, sobre o cordeiro. O cordeiro, até um ano, ele não cobriu ainda a fêmea. Isso é o que designa que ele ainda não teve a transição para a fase adulta. Você está vendo? Jesus não teve pecado nenhum. E apesar de ter sido tentado como nós, em todas as coisas, ele não pecou. Hebreus, abra sua Bíblia aí. Vamos ver, a coisa tem que ter comprovação bíblica. Não adianta você ficar falando sem você provar na Bíblia. Capítulo 5 e versículo... Hebreus, capítulo 5 e versículo... Depois eu vou ler primeiro os Coríntios. Também vamos ler primeiro Hebreus. Lê primeiro os Coríntios. Dentro do contexto que eu estou dizendo, vamos ler 2 Coríntios. Capítulo 5, é isso mesmo. Isso, é 5 e 21. Então vamos lá. Vamos entender o seguinte, então. O cordeiro, somente até um ano. Passou de um ano, ele passa a desenvolver o desejo da procriação. Então ele passa a cobrir a fêmea. Deixa de ser cordeiro e passa a ser o adulto, o cabrito. Então, por isso que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que em todas as coisas, como eu e você, Jesus foi tentado, mas não cometeu pecado. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está vendo porque João falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo agora porque o animal da Páscoa tem que ser um cordeiro, significando pureza. Não podia ter mais de um ano. Está especificado no texto que eu li para você em Êxodo capítulo 12. Um cordeiro de até um ano, significando pureza total. Esse animal teria que ser imolado, sacrificado, para que fosse feita a última refeição da Páscoa com esse animal. Deixa eu pegar a minha outra Bíblia aqui, que é a versão mais normal. Já estou encerrando.
Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, só para dar confirmação, só para me encerrar esse assunto também. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler nessa versão, porque a outra versão, ela, se bem que essa daqui está bem próximo da... Vamos ler as duas, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Hebreus capítulo 4, versículo... Assim a gente fica bem próximo do... que diz assim: pois não temos um sumo sacerdote servindo a Jesus, correto? Jesus, a partir do versículo 14, tem o seguinte título: Jesus é o grande sumo sacerdote. O versículo 15 diz assim, ó, Hebreus 4 e 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas. Aí termina o versículo, porém, sem pecado algum. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa simbologia da Páscoa no Velho Testamento trazia para a realidade que aconteceria com o Filho de Deus. Por isso lá tinha que ser um cordeiro ou um cabrito de até um ano, porque até um ano ele era jovem, ele não tinha tido ainda as suas necessidades plenas de um adulto. Passou um ano, ele passaria a ser adulto. Em vez de um cordeiro, um carneiro. Em vez de um cabrito, um bode. Até um ano, ele não tinha desenvolvido as suas necessidades, seus desejos sexuais. Depois que o animal atinge o ano, ele passa a ter as suas necessidades reprodutivas. Quando João olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro, sem pecado algum, em todas as coisas foi tentado. Para com essa conversa, rapaz. Maria Madalena era amante de Jesus. Aonde você está vendo essa conversa? Está aí a prova bíblica. Sem pecado. E tem quem está acreditando nessas conversas fiadas. De novo agora na versão The Hard Study Bible. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que eu peco. Eu sou tentado e eu cedo. Por isso eu preciso todo dia dobrar os meus joelhos e pedir perdão dos meus pecados. Por isso eu preciso todo dia lavar os pés com o sangue de Jesus Cristo. Na hora que eu dobro meus joelhos para Jesus, me cobre com o teu sangue. Seja misericordioso para comigo. Perdoa as minhas transgressões, porque eu peco. Só que aqui ele, Jesus, sem pecado. Vamos mudar de tópico. Cai por terra essas teorias malignas. Santo grau. Esses filmes malignos que passam nessa época de Páscoa e fica crente lá assistindo para querer saber a verdade. Vai ler a Bíblia, rapaz. Que filme? Fica perdendo seu tempo com o filme? Vai ler a Bíblia. Continuando, tópico 4. Por que o pão tinha que ser sem fermento? Vamos ler de novo. Marquei aqui para não ficar. Por que o pão tinha que ser ervas amargas e pão sem fermento? Deixa eu ler o resumo, para depois a gente se deter aqui, tá certo? O pão sem fermento é o famoso pão asmo, ou, no hebraico, matzah. Matzah no hebraico, correto? O pão asmo também, pão asmo. É um tipo de pão assado sem fermento, feito somente de farinha de trigo ou outros cereais, podia ser aveia, cevada, mas é um pão feito sem fermentos e com água, somente isso.
A preparação da massa não pode exceder a 18 minutos, porque depois disso a massa começa a fermentar. Te lembra alguma coisa? Olha o texto que eu li aqui, rapaz. Tá vendo? Fica vendo filme. Use o seu tempo esmiuçando a palavra de Deus, rapaz. Vamos ler de novo então. Vamos usar o tempo. Depois que eu falei do cordeiro, entretanto a família foi pequena, não conseguiu o cordeiro. O cordeiro, versículo 5. O cordeiro será macho, sem defeito, de humano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Versículo 6. Eu guardareis até o dia 14 deste mês em toda a assembleia da congregação de Israel, devorará tardes. Aí vem o versículo 7. Tomando um pouco de sangue, e depois vamos falar sobre isso, o porão sobre os dois umbrais e sobre as regras das portas das casas, em que eu comi. Naquela mesma noite, comerá uma carne grelhada no fogo. Aí vem o versículo 8 sobre o que eu estou falando. Por que o pão tinha que ser sem fermento? Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos ou matzah, que é a palavra hebraica para o pão sem fermento, não fermentados, e com ervas amargas o comerão. A massa do pão fermentada, ela tem que passar um tempo descansando. Quem conhece de cozinha, quem faz pão, sabe disso. A mulher vai lá, a mãe vai lá, o irmão que faz pão vai lá, mexe a massa, põe fermento, espera, tal, e bate, mexe, até dar o ponto, depois põe numa vasilha, põe um pano em cima, espera ele descansar por algumas horas. Mas esse pão que eu disse para você aqui, ficava uma crostinha de pão fino, feito somente com cereal e com água. Em 18 minutos ele tinha que estar assado comendo. Está te lembrando alguma coisa do texto que nós lemos aqui? E ervas amargas. Vamos matar a charada. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, e o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que sobrar. 11. Ao comer, estáis prontos para partir. Não podia ser cozido. Assado rapidamente. Ervas amargas. Lembrava a vida. Lembra que eu falei para você um pouco aqui atrás? Cuidado, meu irmão. Se você lembra do teu passado e você tem saudade, você não nasceu de novo ainda. Lembrar do passado é amargura. Lembrar do passado é tristeza. Lembrar de que eu era no passado me dá arrepio. Mostra que eu não valia absolutamente nada. Ervas amargas, amargura do passado. A escravidão era escravo do passado. Esse povo aqui era escravo. Lembrava isso? Não pode te trazer alegria o teu passado sem Jesus Cristo. O passado é amargura. O pão tinha que ser sem fermento, rapidamente feito, assado, em 18 minutos, comer junto com o cabrito, comer junto com o carneiro, comer junto com aquelas ervas amargas, rapidamente, calçados os pés, vestido, pronto para partir. Oh, aleluia! Aplicação prática do Novo Testamento. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, aproveitar, meu irmão. Você não vai para a igreja, não está dando para ir para a igreja, está tudo fechado por enquanto, daqui a pouco vai abrir, mas por enquanto está fechado. E fica aí usando o tempo vendo filme, vira de um lado pro sofá, filme, vira pro outro sofá. Lê a Bíblia! Aproveita para ler a Bíblia, rapaz! Tanto tempo aí em casa, nessa quarentena que estava aí, já era para ter lido a Bíblia uma vez inteira, pelo menos. Segundo os Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
É isso mesmo, meu Deus. Deixa eu ver se é. Peraí, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 5:7. Esqueci até o meu roteiro que eu fiz ali. Ah, tá aqui. Então, pão e fermento não esqueça, meu irmão. Ó, ervas amargas. Lembrando a escravidão. O povo tinha que ser erva amarga, lembrar a escravidão que eles estavam. A dificuldade que estava. Amargura é a minha vida, a tua vida do passado. Pão sem fermento. Por que o fermento? O fermento representa pecado. O fermento na Bíblia representa coisas que não agradam a Deus. O fermento na Bíblia representa artificialidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim, ó. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Está vendo aí? A simbologia, o que mostrava no futuro a Páscoa. Agora vamos para o tópico 5 e último. Por que tinha que passar sangue nos batentes? Então vamos lá. O povo judeu, meus irmãos, ele, quando estava prestes a sair do Egito, você sabe que o Egito ele era uma nação que alguns historiadores diz que ele tinha aproximadamente uns 2.000 deuses. Adora tudo, adora vaca, adora gato, adora tudo quanto é lagartixa, tudo quanto é coisa. Como ela tem liberdade para adorar. Tanto é que você vê a comprovação disso em Êxodo, capítulo 15, e o versículo 11. O cântico de louvor de Moisés. Ele pega e diz assim, ó. Quem entre os deuses, esse Deus está com letra minúscula, 15 e 11 de Êxodo. Quem entre os deuses é comparado a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. Você viu que chama atenção aqui? Quem entre os deuses é como tu? Agora vamos entender uma coisa. Não vou me deter. Não é o assunto agora. Mas as pragas no Egito, elas tiveram uma função. Desafiou diretamente 10 deuses do Egito. 10. Deixa eu dar uma passada bem rápido para você aqui. Ela teve uma função que ela desafiou 10 deuses do Egito. Só para você ter uma ideia, eu não queria falar sobre isso, meu irmão, mas rapaz, mas tá todo mundo mesmo sem fazer nada hoje. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, vai. Começou aqui no capítulo 8, no capítulo 7, na verdade, a partir do versículo 14, a primeira praga, a praga de sangue. Desafiou Deus Ísis, a Ísis. Ela guardava o rio. Não guardou nada. A água do rio se transformou em sangue. A água das cisternas se transformou em sangue. Onde tinha uma cacimba, a água se transformou em sangue. Onde tinha um jarro, a água se transformou em sangue. Ísis não guardou nada. Segunda praga era rãs. Ator era o outro deus que tinha a função de guardar a lavoura egípcia. A terceira praga, Sabe, era outro deus que também guardava, e assim vai, até a 10ª. Quando chegou na 10ª praga, onde Deus prometeu que ia matar todos os primogênitos,
E houve aqui a instituição da praga. Existia um Deus que se chamava Osíris. E esse Deus guardava todos os primogênitos de Faraó, tanto dos seus animais como dos seus filhos. Um Deus chamava Osíris. Nessas 10 pragas, Deus desafiou os 10 principais deuses do Egito. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha observado. E quando eu falo isso para alguns irmãos, o irmão de logo vai falar: não, irmão, não. Foi só para o povo do Egito. Não! A primeira praga, a segunda praga, a terceira praga e a 10ª praga foi tanto para o povo do Egito como para o povo de Israel. Você sabia disso? Quando chega na 4ª praga, você vê isso bem claro na Bíblia dizendo, escuta aqui. A 4ª praga, a praga das moscas. Aí quando chega no versículo 22, diz assim, ó. Eu vou ler do versículo 20, só para você ter uma ideia, uma visão geral da coisa. Disse o Senhor, eu estou lendo o capítulo 8, versículo 20. Eu estou provando para você que as 3 primeiras pragas tanto foi para o povo do Egito, como para o povo de Israel. Presta atenção agora, viu? No que está acontecendo nos dias atuais aí. É porque essa dificuldade do povo de Deus, oh meu Deus, tem tanto crente morrendo. Valeu, Eclesiastes capítulo 2, versículo 2. Poxa, o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Valeu, Eclesiastes capítulo 2, versículo 2, para você ficar ciente. Leia a Bíblia. A primeira praga, a segunda praga, a terceira praga. A primeira praga, sangue nas águas, no rio, foi tanto para o povo do Egito, como para o povo que estava na terra de Gossém, para o povo judeu. Segunda praga de rãs, tinha rã em tudo quanto é lugar. Tinha no Egito e também tinha na casa do povo hebreu. Terceira praga, piolho. O povo de Israel estava se coçando do mesmo jeito que estavam os egípcios. Aí os egípcios falavam assim, sabe o que falava? Ah, mas também tudo bem, nós estamos sofrendo. Mas o povo na terra de Gossém também está sofrendo lá. Nós estamos sofrendo, mas lá está igualzinho. Talvez o povo hebreu, mas peraí, se Moisés complicou mais a coisa agora. As pragas estão lá para o povo egípcio e está para nós também. O mesmo que está acontecendo com a gente. Não te lembra nada que está acontecendo nos dias atuais, nos dias de hoje, não? Quando chegou na 4ª praga, na praga das moscas, versículo 20, disse o Senhor, 8:20, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Versículo 21, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e na casa dos egípcios, se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Aí vem o segredo, versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Oh, aleluia! Chegou o momento de Deus fazer separação. Imagina você, mosca, enxames de mosca, invadiu o Egito, mas quando chegou na terra onde estava o povo judeu, quando chegou na terra onde estava o povo de Israel, quando chegava na casa dos israelitas, quando chegava aonde estava o povo de Deus, era como se tivesse um paredão de vidro. Ele chegava até aqui assim, parece que ela batia e voltava. Não tinha uma mosca. Na casa do povo judeu. Onde eles moravam na terra deles não tinha mosca. Deus resolveu fazer separação. Primeira, segunda, terceira praga
separação. Daqui em diante, se você continuar lendo, você vai ver que a praga, aí vem a quinta praga, a praga de peste dos animais. Tinha peste dos animais de Faraó, do povo do Egito, mas não tinha no do povo hebreu. Aí vem a sexta praga, úlcera em homens e animais, mas não tinha no povo judeu. Sétima praga, saraiva. Imagina chovendo aquelas pedras de gelo enorme em toda a terra do Egito, na terra de Gozem, onde estavam os hebreus. Lá não tinha. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Havia a oitava praga, gafanhoto. Tinha na terra de Faraó, mas não tinha na terra de Gozem do povo hebreu. Nona praga, trevas. Trevas palpáveis. Você não entendeu o que é isso, rapaz. Você não entendeu o que é escuridão total. A Bíblia diz que eles ficaram sentados no lugar e não aguentavam sair do lugar, porque vocês perdem a noção onde estava. Tremenda era a escuridão. Mas lá na terra de Gozem, onde estava o povo de Israel, tinha claridade, tinha luz. Agora vem a 10ª praga. Essa praga voltou a unir tudo de novo. Tanto podia atingir o povo judeu, como podia atingir, ou para quem foi especificamente, que era o povo egípcio. Mas podia atingir o povo judeu. Falta de fé, falta de obediência ao mandato do Senhor, a exaltação própria. Nós estamos protegidos, comigo não vai acontecer. Brincar com as coisas do Senhor. Não, rapaz, que nada, tranquilo. Você viu lá, só para o povo do Egito, não vai acontecer, não. Se não tivesse o sangue dos batentes da porta, a praga poderia também atingir o povo hebreu. Mas a fé e também aqueles do Egito que acreditaram. Tanto é que você sabe, quando o povo saiu do Egito, deixou a escravidão, saiu um misto. Muita gente que não era hebreu. Porque acreditaram. Até alguns oficiais de Faraó acreditaram. Obedeceram, fizeram o mesmo ritual do povo hebreu. E não foram atingidos. Mas aonde não creu, aonde brincaram, houve lamento, houve dor, houve ranger de dente. Morreu o primogênito da família, do animal, bastava não ter o sangue. E a coisa aconteceu. Êxodo capítulo 12, versículo 12, para a gente encerrar, diz assim: porque à noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Efetuarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E hoje, meus irmãos, temos que passar sangue no batente de nossas portas. Eu comecei. Lembra a profetada que surgiu aí? A profetada. Essa é a profetada. O anjo do Senhor está passando. Que anjo do Senhor está passando? O anjo da morte está passando. Está passando há muito tempo. A situação que nós estamos enfrentando no nosso país, o mundo está enfrentando, né? O nosso país não, o mundo. A terra está com a boca aberta. Mas não tem nada fora do controle do Senhor. Mas, irmão, como é que isso está acontecendo? Se Deus está castigando a humanidade, meu querido, o homem está vivendo daquilo que ele está semeando. O pecado meu, o teu pecado não atinge Deus, atinge o próprio homem. O bem que eu faço atinge aqueles que estão à minha volta. Mas o pecado vai atingir a mim mesmo. Atinge a humanidade. Aquilo que o homem semear, ele está colhendo. Mas nós, irmãos, temos procurado andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho, somos servos de Jesus Cristo. Aí eu vou lá para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz assim, ó. Para a gente encerrar. E também vou falar para vocês qual sangue que você tem que ter na tua casa. Se você não tem, meu amigo, dá um jeito.
de ter o sangue da tua casa, na tua família, em você. Porque tem sangue ainda. Basta você querer. E ele vai te purificar. Garanto para você. O versículo 1 e o 2 de capítulo 9 de Eclesiastes diz assim, ó. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Aí vem o versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Aí, meu amigo, você vai me fazer uma pergunta. Ou talvez algum irmão possa fazer uma pergunta. Mas, irmão, se tudo sucede a um e ao outro, qual é a diferença? Se tudo acontece com um, acontece com o outro, qual é a diferença, então? Se ao que oferece sacrifício, ao que é fiel a Deus, acontece a mesma coisa com o que não é fiel, acontece a mesma coisa com o que é fiel, onde é que está o meu lucro nisso aí? Mas o irmão está na Bíblia aí, o irmão acabou de ler. Eclesiastes mostra isso. Há um tempo de chorar, há um tempo de se alegrar, há tempo de rir, há tempo de pular, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de amar, há tempo de odiar, para um e para outro. Então cadê a diferença? Só que você tem que continuar lendo, não leia só um pedaço da Bíblia, leia! Se tem dúvida, continue lendo! Estude! Até ter o entendimento do texto. Porque se eu ler e parar aqui, parece que é isso. Aí vem o versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, a todos sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Nele há desvaios enquanto vive, depois rumo aos mortos. Então ele está falando de onde? Debaixo do sol. Aqui Eclesiastes ele está limitado ao que ele vê debaixo do sol e da terra. Ele não vai além disso. Se você começar a ler Eclesiastes, eu tenho que ficar ligado aqui que eu esqueci de, no meu iPad aqui, deixar um tempo maior, ele quer apagar a tela toda hora. Eu quero concluir aqui já já. E se você pegar a Bíblia e você der uma olhadinha, começar a ler o livro de Eclesiastes, presta atenção, o versículo 3 já diz assim, ó. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Só que tem recompensa para mim e para você. Aquele que tem o verdadeiro sangue agora em sua vida. Agora você não tem mais que passar sangue nas vegas da tua porta. Você não tem mais que passar sangue em bater. Você não tem mais que sacrificar um cordeiro ou um cabrito. Não. Você não tem mais que comer pão sem fermento. Você não tem mais que comer erva amarga. Se você quiser comer, coma. Mas esses rituais judaicos não existem mais. Não servem mais para mim nem para você. Porque eu li, vou ler de novo, João, capítulo 1, Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 1. Oh, meu Deus, rapaz, tem camarada aí com cada conversa fiada, rapaz, tem tanta camarada aí. Oh, meu Jesus Cristo, eu quero ler nessa versão, vou ler nessa versão, pera, essa aqui, vou ler de novo aonde eu comecei a ler. Eu não vou mudar, João, capítulo 1, versículo 29, essa versão aqui seria a mais comum
que você... É comum. 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa versão diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, é claro que estamos sujeitos debaixo do sol a acontecer uma calamidade, uma catástrofe, uma doença tanto comigo como com você. Só que tem um detalhe. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, que é esse que me purifica de todo mal, de todo pecado. Onde está isso? Primeira Epístola de João, capítulo 1. Eu quero ler nas duas versões aqui. Demora um pouquinho, mas não tem problema, tá bom? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, ou como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Esquece, rapaz. Ritos judaizantes. Está aqui, ó. Se você está precisando de sangue na tua casa, o sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Já foi derramado uma vez por todas, para a purificação de qualquer tipo de pecado, não importa o que você fez. Não se preocupa. O sangue de Jesus é suficiente para te dar vida. O sangue de Jesus Cristo, creia nessa palavra da parte de Deus, é suficiente para te purificar. Nessa versão diz assim: mas se vivemos a luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó, você tem duas opções na hora do desemprego, na hora da doença, na hora da pandemia, na hora que as dívidas começarem a apertar na minha casa e na tua casa. Na hora que às vezes que parece que a paz até vai faltar dentro de casa, porque casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Ou você vai estar sozinho tentando bater cabeça e resolver os seus problemas sozinho, ou você terá uma família inteira lutando por você. Recebi hoje o testemunho do irmão, que depois de quase 10 dias, a sua esposa numa UTI, entubada, e ele todo dia pedindo oração, todo dia pedindo oração, todo dia pedindo oração, todo dia família de Deus, os irmãos de Jesus Cristo, os filhos de Deus, os filhos de Jesus orando, 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 orando. Ele hoje deu testemunho, está aqui no meu WhatsApp, que a esposa dele saiu da UTI, não está mais entubada, já está indo para o quarto e com previsão de alta. Aleluia! Esse sangue que eu e você precisa. No começo eu dei um testemunho. O pai da família, irmão José Aguiar, a sua mãe, irmã Iracema, e a sua mãe, irmã Iracema, e a sua irmã Esther. A Esther teve um quadro mais difícil. E a dificuldade bate na porta de qualquer um, meu amigo. A dificuldade pode bater na porta de qualquer um, meu irmão. Mas você não está sozinho. Porque você tem uma família que sabe que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos dar vitória. Eu digo aqui, não fui autorizado, sei que ele vai dar testemunho ainda. Mas a irmã Rosana, esposa do irmão Eduardo, estava ruim, sentiu dores nas costas, dificuldade para respirar, foi no médico, o médico mandou fazer o exame de Covid.
Fez o exame de Covid, ela se precipitou a abrir o exame. Chegou no médico, o médico falou assim, você leu o exame, Li? O que é que deu? O doutor deu negativo. Ah, tá bom. Bom, problema seu de dor nas costas, um pouquinho de problema no pulmão, toma esse medicamento, a gente orando, ela comunicando, a gente orando, crendo, confiando em Deus. E a irmã foi melhorando, junto com o Eduardo, que também tem um determinado comorbidade na saúde dele. Passou, se recuperou. Aí conversando com a amiga dela, que é enfermeira, a enfermeira falou, mas não deu nada no seu exame, Rosana? Não deu nada. Manda o seu exame para mim. Ela mandou o exame. O exame dela estava dando positivo, porque ela estava assim com Covid. Quando chegou na mão do médico, o médico nem sequer abriu o exame para ver. Confiou nela como leiga, ela se confundiu. E a moça falou, você passou por um verdadeiro milagre, porque você estava com Covid. Você está recuperada e ninguém na tua casa pegou a enfermidade. Esse é o sangue que eu e você precisa. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É esse sangue que você tem que ter na tua casa, meu amigo. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Creia, agora aceite Jesus Cristo, o sangue dele vai te lavar, te purificar de todo pecado, e tenho convicção que você vai dar testemunho da vitória que Deus deu a você. Altíssimo Deus e glorioso Pai, somos gratos a Ti em nome de Jesus Cristo, por esses momentos que estivemos aqui, falando da Tua palavra, que o Teu sangue continua nas casas, purificando, lavando, remindo, transformando, fazendo nova criatura e operando milagre. Pai Santo, Fiel, Justo e Poderoso, é a Tua palavra que pregamos e temos a convicção que ela não volta vazia. Gratos em nome de Jesus. Amém. Agradeço os irmãos, viu? Irmão Eliseu, Deus abençoe. Irmão Miriam Guiar, Deus abençoe grandemente. Irmão José, Deus abençoe. Os irmãos que estiveram conosco aí, viu? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.